Olá, estudante. Meu nome é Mário Victor. Eu sou professor do componente de Física. Hoje nós iremos resolver a questão de número 95 do Enem do ano de 2004. A gente está utilizando o caderno amarelo. Vamos para a questão. A tirinha ilustra esquimós dentro de um iglu, habitação de formato hemisférico construída durante o inverno a partir de neve ou bloco de gelo. Essa estrutura de construção se justifica pelo fato de esse povo habitar as regiões mais setentrionais da Groenlândia, Canadá e Alasca. Vamos ler a tirinha. Ué, você comprou uma geladeira? Para quê? É para as crianças. Elas adoram brincar de casinha. Na tirinha, a geladeira é necessária para fazer bloco de gelo. Por quê? Pessoal, agora a gente vai para uma questão envolvendo como funciona a condutividade térmica do gelo, por exemplo. O gelo ele é um excelente isolante térmico. Não é à toa que a gente utiliza geleira e tudo para conservar algum tipo de produto, remédios, bebidas. E o gelo, por ter essa dificuldade de condução, de transporte de temperatura, ele é utilizado também nas regiões do Alasca, Canadá, aquelas regiões mais frias. Por quê? Porque, por mais que essa casa seja construída de gelo, a temperatura externa ela é diferente da temperatura interna. Vamos retomar agora. O gelo, ele impede a circulação ou ele tem uma dificuldade de mudança de temperatura. Logo, dentro dos iglus, ele tem uma temperatura diferente da temperatura externa. Por quê? Porque esses lugares mais frios, eles chegam a temperaturas absurdas, de, por exemplo, menos 20 graus Celsius, menos 25. E já dentro do iglu, por conta das pessoas presentes lá dentro, porque o ser humano em si, ele já tem uma temperatura própria, né? 36, 37 graus Celsius. Logo, quando a gente vai acumulando umas 3, 4 pessoas lá dentro, a temperatura interna daquele iglu é diferente. É maior do que a temperatura externa. Logo, diferente, né, da temperatura de solidificação da água, por exemplo, que é justamente a formação do gelo. Aqui a gente vai ver um esqueminha, como funciona basicamente as temperaturas que a gente utiliza, né, das mudanças de estado. Perceba que, para poder atingir essa temperatura de para poder atingir, né, esse estado físico de congelamento da água, a gente tem que estar a uma temperatura mínima de 0 graus Celsius. O que acontece então? Vamos ver as questões, né, no caso as alternativas que a gente tem presente e vamos analisar quais seriam onde essa teoria vai se encaixar. Vamos agora para a alternativa I. Vamos começar de baixo. A pressão do ar no interior do iglu é baixa, dificultando a solidificação da água. Pessoal, essa alternativa ela não faz sentido porque a pressão atmosférica ela não vai interferir na temperatura dentro do iglu. Até porque a pressão atmosférica dentro do iglu é exatamente igual à pressão atmosférica fora do iglu, não vai mudar, né? Agora, vamos para a alternativa D. A temperatura uniforme no interior do iglu impede as correntes de convecção. Não, pessoal, aí não é um motivo para que eles utilizem essa geladeira. Não é esse o foco da questão em si. Ele quer saber qual o motivo deles terem que utilizar a geladeira. E fixem bem isso, porque agora a alternativa C, ela vai servir como uma distração. Por quê? Porque lembra que eu disse que no iglu o gelo ele é tipo um isolante térmico? Olha o que diz a alternativa C. O ar dentro do iglu é isolante térmico. Perfeito, tá certo. Dificultando a perda de calor pela água. Essa alternativa, ela está correta. No caso, a descrição dela é a descrição de um iglu. Só que não é o que a gente quer e não é o que pede a pergunta, né? Ela diz do porquê é necessário utilizar essa geladeira. Alternativa B. A umidade dentro do iglu dificulta o processo de mudança de fase da água. Não tem, né? Isso não tem muita coisa a ver. A umidade ela não vai interferir na mudança de estado físico da água. Não é esse o motivo de utilizarmos a geladeira. E vem a alternativa A agora, que então seria a nossa alternativa correta. Por quê? Porque a temperatura interna do iglu é maior que a de solidificação da água.
Lembra que eu falei que como os corpos, como a gente, seres humanos, está lá dentro, tem essa mudança de temperatura devido ao nosso calor corporal e vai acumulando? É justamente isso, a temperatura interna do iglu é diferente de zero. Aqui a gente tem um esqueminha de como, uma propaganda antiga de como funciona, né? Aquela propagandazinha explicando que para congelar tem que colocar um picolézinho lá fora, né? O iogurte lá fora. Ó, o que vai acontecer então? A alternativa A está correta porque é a mais certa, né? Lembra? A C é realmente uma descrição de como funciona o iglu. Porém, a A explica do porquê utilizarmos a geladeira, já que na geladeira a temperatura interna dela é justamente 0 graus Celsius, a temperatura de solidificação da água. Então essa é a nossa alternativa correta. Uma questãozinha fácil, porém a gente tem que ter cuidado com o que pede a questão, o que diz o comando da questão. Pessoal, essa foi a questão de hoje, tá bom? Obrigado e acompanhe as próximas aí. Tchau.